Olá, vamos hoje de capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele tem vários assuntos, né? Orgulho, humildade, essas coisas assim. Mas a princípio, o primeiro vídeo que eu vou gravar sobre ele, talvez eu grave mais uns dois aí, porque ele tem umas coisas bem legais. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a crença ou não em Deus. Frequentemente, algumas pessoas me desafiam a provar a existência de Deus. Mas elas também não conseguem provar que Deus não existe. E aí vem com aquelas histórias de big isso, big aquilo, da ciência, de não sei o quê. Aí eu fico pensando, né? Como é que uma pessoa que está aqui na Terra, um planetinha tão assim, né, ruinzinho que nem o nosso, tem muitos outros planetas superiores, e a pessoa quer se sentir superior a todos. Quando uma pessoa diz que Deus não existe, na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, o que ela quer, na verdade, é se sentir superior aos outros. E muitas vezes essa pessoa consegue se sentir superior a familiares, as pessoas no local de trabalho, porque às vezes a pessoa assume cargos elevados ali, né? Porque são pessoas inteligentes, tal, capacitadas, na verdade, né? Inteligentes não são, se fosse inteligente, saberia que Deus existe, né? Mas elas são capacitadas, estudaram muito, tudo. Só que elas não têm lembrança, o véu do esquecimento delas acabou ficando mais espesso porque ela focou muito nas coisas do mundo e deixou as coisas da matéria e deixou as coisas do espírito para trás. E aí elas desafiam frequentemente as pessoas que têm mais religião, né? Os evangélicos costumam ser muito dedicados, né? Muitos católicos também, os espíritas costumam ser muito dedicados. Então, somos nós cristãos, que somos sempre, né, assim, apedrejados por isso. E aí, como que a gente vai provar que Deus existe para eles? E também a gente não tem interesse nenhum em ficar provando que Deus existe, já que Deus não tem esse interesse também. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão desencarnar, vão ter que mudar de plano e vão ter que passar o vexame lá de entender como funciona do outro lado. Que o espírito é eterno, que nós temos reencarnações, que a nossa consciência nos condena muitas vezes a ficar décadas em locais terríveis, né? E quando essa pessoa percebe isso, é quando ela vai sentir a vergonha, vai sofrer, ter esse sofrimento do outro lado, porque ela acha que ela é melhor do que os outros. E muitas vezes elas conseguem provar ali que são melhores na família. Por quê? Porque mãe e pai têm hábito de querer que os filhos cresçam muito. Então, muitas vezes os pais apagam um pouco a própria luz para deixar que as luzes dos filhos brilhem mais. Isso isso é milenar, né? E aí essas pessoas normalmente têm muito conhecimento, né? Estudam muito e até elas não têm muita vontade de acreditar, de crer em Deus. Porque se ela crê em Deus, ela vai assumir que ela não é tão poderosa, que ela não é tão importante, que ela não é tão inteligente. Porque se ela consegue dominar ali a família, né? Às vezes é um homem que tem esposa e filhos, ou vice-versa, e consegue mostrar a superioridade de inteligência, de capacidade, de conhecimento que ele tem. E aí às vezes vão crescendo profissionalmente, vão assumindo cargos melhores e lá também eles conseguem provar a superioridade deles. Muitas vezes nem são,
Porque eu tenho assim em mente uma coisa assim, um parênteses aqui. Muitas vezes você pode encontrar uma pessoa que tem um trabalho braçal, uma coisa assim, que nem usa muita inteligência, mas ele tem, que usa menos do que o outro, mas ele é mais inteligente do que um engenheiro, ou do que um médico, do que um cientista. Mas ele não teve, nessa encarnação, ele não teve a oportunidade de estudar, de enriquecer, por N motivos, né, que nós já conversamos aí em outros vídeos. Mas essa pessoa é mais inteligente que o outro. Mas aquele outro lá que teve toda a oportunidade de estudar, de fazer, de aprender, tempo disponível, aquele lá, ele muitas vezes ele se sente melhor do que os outros, melhor do que pessoas que assumem cargos menores do que ele na empresa. Então ele se sente muito importante. E se ele crê que Deus existe, tem alguém muito mais importante do que ele, não é? Mas ele não quer que tenha. Ele quer ser o mais importante. Isso se dá em muitas coisas na vida. Mas assim, concluo, depois se sobrar tempo, né? E o que acontece? Aí a pessoa desafia a gente a provar a existência de Deus e a gente não tem interesse nenhum e não tem condições, não tem conhecimento suficiente para provar a existência de Deus, apesar de tudo que a gente lê. Não dá para falar para uma pessoa dessa sobre isso. E aí, se Deus não está interessado em provar que ele existe, vai aguardar essa pessoa chegar lá para tudo. Por que nós vamos perder o nosso tempo para ficar fazendo isso? E aí eu estava pensando, né? Os meus vídeos aqui. Os meus vídeos aqui não são para provar que Deus existe para as pessoas. É para passar um pouquinho de conhecimento, né? Que eu não tenho tanto conhecimento assim, eu tenho pouco conhecimento. E aí eu passo um pouquinho desse pouco para as pessoas que queiram ouvir, que queiram se interessar pelo Evangelho, queiram se interessar pela história de Jesus, dos espíritos. E nenhum espírito também está interessado em falar que o espiritismo existe, que existe reencarnação. Se a pessoa não acredita, tá tudo certo. Porque a espiritualidade tem muito trabalho, mas é muito trabalho mesmo. Imagine, eu desafio os espíritos lá, supondo que eu não acreditasse, se existe vida após a morte, e se pessoas que desencarnaram realmente conseguem se comunicar, eu quero que aconteça alguma coisa. Por exemplo, que a porta do meu quarto bata. Vocês acham mesmo que o espírito olha e ri, né? Porque ele fala, meu Deus, nessa época ainda tá tão atrasada, né? E aí os espíritos fazem isso. Eles não têm interesse em ficar, eles vão trabalhar com quem quer trabalhar. Se você tem uma empresa e contrata pessoas, ela não quer trabalhar, vai embora. Você tem interesse em ensinar aquele que quer trabalhar, né? Assim é na escola, a professora está ali perdendo o tempo dela, ela vai cuidar mais de quem? Dos que querem aprender, né? E deixar os outros para lá. E é sempre assim. E Deus não vai deixar ninguém para lá, viu, gente? Bem entendido. Ele nunca vai deixar ninguém para lá. Mas nós temos livre-arbítrio e cada um tem seu tempo, cada um está no seu momento. Então, nós vamos entender que Deus existe. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos saber mais sobre Deus. Mas, por enquanto, nós somos muito ignorantes ainda e nós vamos saber muito pouco. E enquanto isso, vamos aproveitar, saber sobre Jesus, né, o nosso médico, o médico dos médicos, né, saber sobre Maria de Nazaré, saber sobre os anjos, os bons espíritos. Vamos aproveitar para conhecer essas coisas que vai garantir conhecimento para a nossa vida futura, para a próxima encarnação nossa, porque nós vamos sair daqui, vamos para lá, aprender mais e voltar para cá. Então nós vamos fazer isso. Não vamos nos prender a provar a existência de Deus para ninguém, a existência dos espíritos,
a existência de Jesus e nem de Maria, tá bom? Até a próxima, já deu os 10 minutos.